Se tem filhos e é um pai ou uma mãe demasiado protetor, saiba que isso pode ser prejudicial para o seu filho. Pode mesmo levá-lo a ser obeso. É a conclusão de um estudo da Universidade do Porto, que vamos conhecer agora em pormenor. Inês Pinto é responsável por este estudo. Obrigada por ter vindo ao Porto Live. Inês, como é que chegaram à conclusão de que a superproteção dos pais, e acredito que muitos estejam um pouco espantados com isto, pode de facto levar as crianças à obesidade? Ou seja, qual é a ligação que encontraram entre a superproteção dos pais e a obesidade? Bom dia. Eu passo já se calhar a explicar um pouco em que consiste este estudo e qual é a história deste estudo. Eu sou estudante de doutoramento de um programa doutoral ao nível de metabolismo e que é dirigido pela Faculdade de Medicina do Porto e que implica mesmo uma interface entre o Departamento de Bioquímica, com a professora Conceição Calhau, e o Departamento de Saúde Mental e Neurociências, pelo professor Rui Coelho. E desde cedo se tem visto que este problema da obesidade se trata de uma epidemia e que nos traz valores alarmantes. Então, olhando para a obesidade infantil, isto está a crescer também proporcionalmente e de uma forma bastante preocupante, o que nos chama a atenção que se calhar o tratamento não está a surtir o seu efeito e que se calhar é necessário olhar para a obesidade de outras perspectivas. Simultaneamente, eu sou médica interna de pedopsiquiatria no Hospital da Estefânia. Lida com muitos pais. Exatamente. E, portanto, estou presente a realizar este projeto na consulta da obesidade infantil e, portanto, permitiu-me ver que, paralelamente à obesidade, a doença mental também está a crescer exponencialmente e isto também se observa ao nível dos jovens. E, portanto, pensando que, se calhar, uma população em que, a par da doença mental, também tenha obesidade, estamos a falar de um grupo de elevado risco, de grande risco. Além disso, vê-se que o problema tem uma origem muito precoce, muito desde os tempos iniciais. E como pedopsiquiatra... Cada vez começa mais cedo, não é? Cada vez começa mais cedo, As crianças a terem excesso de peso. Podemos falar mesmo durante a gravidez, já há fatores de stress que vão condicionar esse aumento de peso. Por exemplo, durante a gravidez, uma mãe que tenha uma má nutrição ou fume, por exemplo, isto já são temas bastante falados, vai condicionar níveis de stress à criança, ainda durante a gravidez, muito elevados. Isto quando a criança nasce tem um baixo peso, mas estudou-se que mais tarde está associado a maiores níveis de obesidade. Agora, transpondo isto para a minha área, para a área da pedopsiquiatria, nós estamos muito atentos em relação à qualidade da relação entre mãe e filho, entre o principal cuidador e a criança. E vê-se que esta relação é importantíssima, tanto a nível do neurodesenvolvimento, em termos cognitivos, mas também ao nível da regulação emocional e a adaptação ao stress. Portanto, a criança cedo aprende, se for uma vinculação segura, que é esta relação entre mãe e filho, que quando há uma ameaça ou um perigo, ela pode ir ter com a figura de referência, normalmente a mãe, e vai obter algum conforto, alguma segurança. Isto é importantíssimo no futuro para as futuras relações que esta criança vai ter e, ao mesmo tempo, na sua capacidade de segurança e também acreditar que é capaz de enfrentar as adversidades que vão ocorrendo na vida. Quando esta relação, ou por dificuldades parentais, ou mesmo por serem impedidos, ou assim, também quando há um excesso de preocupação, quando os pais mostram à criança o mundo como se fosse um mar de tubarões, a criança cedo aprende que está constantemente sob níveis de stress muito elevados. Ansiedade, por exemplo. E é engraçado também ver que isto tem uma tradução a nível metabólico, ou seja, vemos que a criança tem, além da ansiedade e está sempre preocupada e perante um advento ter pouca confiança em si para ultrapassar. Procuram refúgio nos alimentos, é isso que acontece? Algum conforto? Através deste comportamento pode procurar esse refúgio. Podemos estar aqui a falar nós quando às vezes estamos muito tristes, são muito desanimados e vamos comer um chocolate para a frente da televisão. Exatamente. Para ver se nos sentimos mais bem dispostos. Exatamente, só que nós estamos aqui a falar de um comportamento que vai sendo aprendido desde muito cedo. E se torna um hábito. Se torna um hábito. E estamos aqui a falar então de uma alimentação emocional. Não é? E, portanto, a criança, à medida que vai crescendo, em vez de ir aprendendo outras formas de lidar com o stress, nomeadamente procura falar com alguém, de alguém de confiança, acaba por entrar sempre neste refúgio do alimento. Foi assim que aprendeu, não é? Exatamente. O que traz este estudo também de particular é que está a traduzir também isto em termos metabólicos. Ou seja, o que eu tenho visto, em termos do estudo que temos deparado, é que dentro do grupo da vinculação e segurança,
segura nesta consulta. As meninas, além de terem níveis maiores de ansiedade, mais propícias a estão acontecer também isso? mais. Sim, ou seja, eu ia também dizer que há aqui uma tradução a nível metabólico. Ou seja, o corpo, quando está em stress, produz substâncias. Por exemplo, podemos estar a falar de hormonas de stress, como o cortisol. Vemos que estas meninas também têm níveis de cortisol mais elevados. Sabemos que o cortisol aumenta o apetite, principalmente para doces, para salgados, e além disso provoca a distribuição de gordura mais a nível visceral, abdominal, e que sabemos que essa distribuição de gordura tem maior risco para a futura obesidade, nomeadamente também para síndrome metabólico. E, portanto, nós sabemos também que, e os vários estudos têm demonstrado, que realmente as meninas, a sua autoestima depende mais da sua imagem corporal, devido a pressões de beleza, e, portanto, estão muito mais sensíveis à sua imagem corporal e, portanto, vivem esta questão da obesidade com um maior nível de stress. Vão ficando cada vez mais perturbadas ao nível mental. Do que, por exemplo, os rapazes, que acabam por desvalorizar este aspecto e a reforçar mais outros aspectos em que sejam mais bem-sucedidos e, portanto, não viverem sobre níveis de ansiedade tão elevados. Inês, e que conselhos é que podemos dar aos pais para que se controlem, que não sejam pais e mães galinhas, não é? Para que tentem controlar um bocadinho esse aspecto, para que não passem essa ansiedade para os filhos. Eu acho que, acima de tudo, como pais, devem estar atentos às suas crianças, é verdade, mas permitir que sejam elas a explorar o mundo, sejam elas a descobrir quem são e a encontrar prazeres na vida e por elas encontrarem os próprios métodos de ultrapassar o stress. Ou seja, em vez de lhe incutirem não faças isto, e não faças isto, e não faças isto, e as crianças ficam sujeitas a terem que corresponder a uma série de condições externas, elas terem a liberdade para serem elas a experimentar e saberem que, se errarem, há alguém atrás, nomeadamente inicialmente os pais, que as poderão ajudar e que as poderão dar esse conforto. Ou seja, haver aqui uma sensibilidade dos pais para as verdadeiras necessidades das crianças. É preciso um exercício também por parte do pai e da mãe para se controlarem aquele impulso de confiarem. E confiarem. Que é muito difícil, claro. Mas isto também, por exemplo, uma criança que, quando vai a uma consulta de obesidade e se vê que não está a conseguir ter sucesso com a reeducação alimentar, se calhar temos que pensar que a criança está a utilizar o alimento para outros fatores, nomeadamente se calhar para baixar os níveis de ansiedade. Se calhar é necessário trabalhar a relação pais-criança, se calhar é necessário trabalhar com a criança outras estratégias de lidar com o stress. É que é preciso também ver a alimentação, muitas vezes interligá-la com a saúde mental. Exatamente, não é? Exatamente. Muitas vezes não fazemos essa interligação, pensamos Sim. Gosta de comer, não é? E às vezes não é só isso. A obesidade é um mundo, há vários subgrupos dentro da obesidade, não é? E efetivamente é importante ver que para cada subgrupo há diferentes riscos e, portanto, as intervenções devem ser diferentes, não é? E era, acima de tudo, essa a importância que o estudo pretende avançar. É porque os números de obesidade já são mesmo alarmantes, não é? Muito alarmantes. E que o tratamento ainda é de grande insucesso, principalmente nas crianças e nas idades mais precoces. Portanto, melhor é prevenir, não deixar que aconteça. Intervir o mais cedo possível, para que, além de um peso saudável, haja uma qualidade de vida também agradável. Porque a criança gordinha já não tem assim tanta piada, não é? Não, se calhar ela está ali num grande sofrimento, isolamento e falta de compreensão pelos que estão à volta. Muito obrigada, Inês, por nos trazer este esclarecimento e este estudo, então, que nos dá conta de que a obesidade, afinal, pode estar relacionada também com a superproteção dos pais. Ficaram aqui alguns conselhos aí para casa. Nós vamos agora dar-lhe uma boa notícia, é que o IPAM ofereceu estágios curriculares a alunos de todo o mundo. Fique para ver.